Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Votos de paz e bem a você que nos segue com este manual Tecendo o Fio de Ouro. Hoje nós já estamos no 14º capítulo da primeira parte. E tem esse título: A Lei que Rege o Homem. E para bem entendermos isso, o nosso manual pede que a gente imagine ou pense o que acontece se eu jogar uma pedra para cima. A lei da gravidade puxa para baixo. Isso aí é uma lei inexorável, que a gente diz, né? Se eu colocar uma colher de sal em um copo de água e mexer, claro, a água fica salgada. Muito bem. Tem relações, portanto, de causa e efeito nas leis físicas. Funcionam quando se trata das leis físicas e da química. Porém, a grande pergunta é: esta mesma lei funciona quando se trata dos seres humanos? Essa é a pergunta, né? Então você deve ter respondido não. Claro que não. No entanto, será que você mesmo já não fez afirmações como: coitada daquela criança, o pai bate tanto nela que acabará se tornando marginal? Ou, liga não, ele é assim porque foi rejeitado pelos pais. Ou, se eu tivesse sido mais amado por meu pai, seria menos inseguro hoje em dia. Não sei porque eu reajo sempre assim quando alguém grita comigo. Não me lembro, mas acho que meu pai gritava comigo quando eu era pequeno. Então, você está percebendo que a nossa meditação aqui é em relação ao nosso presente, em relação ao passado. Alguém pode chegar a ficar, digamos, preso ou escravo dentro dessa lógica. Eu sou assim porque no passado fui daquele jeito, ou trataram-me daquele jeito, então eu tenho que ser assim agora e não tem jeito. Tá bom? Então, a lei que rege o homem. No entanto, vamos falar um pouquinho da nossa fé. Dizemos que Jesus é o nosso Senhor, esquecendo de que se Ele é o Senhor de tudo, é Senhor também do inconsciente, portanto tem poder para reordená-lo para o amor e nos libertar dessa tirania que nós mesmos estabelecemos. Ressuscitado, tendo vencido a cruz, tem o poder de quebrar as cadeias que com esta mentalidade estabelecemos para nós próprios. Por vezes o pessoal fala de votos secretos, se eu não me engano, essa palavra, votos secretos. O que são votos secretos? São juramentos que você fez para você mesmo, né? Às vezes, você era criança ou adolescente, alguém disse uma palavra ou alguém tomou uma atitude perante você e você diz: a partir de agora, entendeu? Vai ser assim. E às vezes a gente fica paralisado, escravo dessa nossa reação perante certos acontecimentos. Então o manual aqui está nos chamando a atenção para dizer que nós, professando a fé cristã, que Jesus ressuscitou dentre os mortos, significa que Ele tem poder de restauração, de renovação, de vida nova, para a gente não ficar aprisionado nos nossos próprios votos secretos, próprios juramentos, ou aprisionados em situações do passado. Tá bom? Então, vamos continuando. O nosso manual aqui faz uma observação sobre a psicanálise de cunho freudiana, né? A psicanálise, por vezes, pode considerar, se fará consciente, portanto, na psicanálise, se fará consciente, ou se trará à consciência algo impulsivo, enquanto que na análise existencial, algo essencialmente diferente do impulsivo, algo espiritual será conscientizado. Esse manual foi escrito
por praticamente duas senhoras, né? A primeira é a doutora Emi e depois a doutora Silva Lemos, uma psicóloga da linha da logoterapia. A logoterapia praticamente vai dizer que nós temos uma realidade pessoal, nós somos responsáveis. Nós podemos sempre tomar uma reação livre perante fatos. A observação que eles estão fazendo aqui é que a psicanálise de cunho freudiana tende, vamos falar assim, tende, né? Porque é um mundo complexo. Tende a dizer que nós estamos meio que aprisionados para sempre àquele passado. A gente chama de trauma, né? Eu sofri um trauma e pronto, estou preso a esse trauma. Negando quase que o homem tem essa responsabilidade ou essa liberdade, esse ser espiritual ou ser pessoal livre, de dizer não, eu posso mudar também essa rota que tentaram me conduzir ou as circunstâncias da vida me empurrou. Coisas simples até, não é? Tem pessoas que não foram bem quistas pelos próprios pais, pode acontecer, não é? Foram deixadas na rua. Eu conheci um rapaz que foi deixado numa caixa de sapato. Ele tinha pavor de subir, ou de entrar em lugares fechados, por causa disso. Então, alguém pode dizer que não tem cura. Outros dizem que pela graça de Deus, ele pode, também tem um ser espiritual e livre nele, e ele fazer uma superação deste tormento. Muito bem, meus irmãos e irmãs, então a relação entre passado e destino, a gente está falando disso, né? Nós não estamos num ritmo, nós não estamos aprisionados em um determinismo fechado, acerca do qual o homem se vê impotente, crendo que é o meu passado e não posso fazer nada. Este foi o meu passado, não posso fazer nada. Parece uma música que os nossos avós ou bisavós ouviam, né? De Vicente Celestino. Alguém pergunta por que ele bebe tanto, e ele canta: eu tornei-me um ébrio, eu comecei a beber muito porque uma ingrata que eu amava me abandonou. Vive-se do passado, o passado me fez isso. Aquela pessoa no passado reagindo assim, me abandonando, fez-me um ébrio, fez-me um escravo do álcool. Então você está percebendo que tem gente que defende esse determinismo e a pessoa sucumbe, se perde nessas armadilhas do passado. O passado do homem, de cada homem, não pode ser considerado como um destino. Temos que ter cuidado com isso. Mas eu estou falando ter cuidado porque, por vezes, a gente cai nessa. O destino parece que nos conduz. Certos fatos do passado constituem um destino, e esse destino vai nos constituir, se a gente se deixar levar, claro. Então a afirmação é essa: o passado do homem, de cada homem, não pode ser considerado como um destino. E a sua capacidade em colocar-se diante do próprio passado, qualquer que ele tenha sido, de modo fundamentalmente livre. Então nós temos essa capacidade de dizer: olha, este é o meu passado, então eu me posiciono perante o passado de forma livre. Significa o quê? Eu tenho valores, tenho bons sonhos, tenho bons desejos. Para nós cristãos, nós temos fé e o Senhor nos chama para isso. Então eu vou reagir de maneira livre perante o passado. Eu não vou deixar o passado me conduzir assim, de qualquer maneira. Vai depender como eu reajo perante esse passado. Portanto, eu tenho essa liberdade perante o passado. Não é porque quando uma pessoa na sua infância passou fome, não é que agora ele vai ter que comer desesperadamente. Tem gente que faz isso, né? Vai se chamar compulsivamente. Mas é porque ele se deixa levar por essa atitude do passado.
pelo passado que lhe aconteceu, que lhe caiu em sorte, que ele não escolheu. Mas ele no presente, ele pode escolher agora livremente como reagir a este passado que lhe aconteceu. Muito bem. Continuando um pouquinho mais à frente, eu vou ler um texto de Amedeo Centini. É um autor italiano que escreveu muito sobre a relação vida religiosa e psicologia. O passado deve ser assumido como o meu passado. Ele continua vivo em nossas mãos e à espera de receber um significado que ninguém, a não ser o próprio indivíduo, lhe pode dar. Interessante isso, né? De qualquer maneira, você é senhor do passado nesse sentido. Você não foi responsável por muitas coisas que lhe aconteceram, mas você é responsável por todas as coisas que aconteceram. Você é responsável como você vai reagir perante estas coisas que lhe aconteceram. Muito bem, então a pessoa será o sujeito de sua existência e o passado deixará de ser um tempo alienado para se transformar numa parte integrante do próprio eu. O que é que ele está dizendo aí? Uma coisa muito perigosa, isso que eu vou dizer. Você viver alienado do seu passado. É como se você tivesse um fantasma que lhe acompanhasse, entendeu? Você não está... você não integrou, você ainda não virou essa página do passado, você ainda não deu conta daquelas situações que você sabe que existe, mas você disse, não vou encarar isso, eu não quero saber disso. Mas ele fica ali atormentando, ele é um fantasma que lhe acompanha. Então o texto está dizendo que você tem que encarar e tomar livremente uma posição perante esses fatos, estas pessoas do passado. Muito bem. Sobretudo é neste ponto que o indivíduo mostra que sabe exprimir sua identidade de fé. E a fé manifesta a sua capacidade significante e a sua aderência à vida, o seu poder unificante e decisional. Muito bem. Ele está falando aqui que a fé nos ajuda como realidade que significa. O que é que eu estou dizendo? É uma passagem famosa de São Paulo, Romanos 8, né? Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. O que é que São Paulo está dizendo? Seja lá o que tiver acontecido, de bom ou de não tão bom, para quem tem fé, ele sabe tirar uma lição, tirar um significado. Nada foi absurdo. Eu já vi relatos de pessoas, por exemplo, que criaram ONGs para educar, ajudar na educação de crianças. Por quê? Porque quando crianças sentiram tanta falta disso, né? Sentiram tanta falta de um bom professor, não só de um bom professor, mas de uma aula, digamos, principalmente quem tem em algumas escolas, as escolas um pouco, às vezes do setor público, quase sempre, né? Aquela aula de apoio, né, que a gente chama de reforço, é isso, né? Ele sentia falta disso. Em vez de ele ficar se lamentando para o resto da vida, ele criou essa ONG para crianças que precisavam de aula de reforço. Muito bem, então a fé ajuda, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Se amamos a Deus, Deus nos acompanha e a gente vai tirar uma lição de tudo que tem acontecido e tudo que aconteceu, no final das contas, se eu tiver um olhar de fé, vai servir para o bem. E coisas que talvez eu esperasse que tivesse acontecido, não aconteceram. E quem sabe não foi um livramento para nós. Mas isso aí é o olhar de fé que nos dá. Então nós vamos terminar aqui com um exercício, né? É o poder da graça. Por vezes a gente precisa encontrar um bom profissional que nos ajude, né? Podemos.
uma pessoa que nos escute, nos esclareça, pode ser um psicólogo também. E acrescentando a isso, somando a isso, sempre a graça de Deus. Quando a gente fala graça de Deus, o nosso acesso aos sacramentos da reconciliação, eu vou confessar meus pecados. O sacramento da Eucaristia, eu quero ter o corpo e sangue, alma e divindade de Cristo em minha vida. É uma vida nova que vai sendo gerada em mim. A adoração ao Santíssimo significa que eu quero, de fato, receber Cristo em minha vida, é a adoração. E depois o perdão, não é isso? Através do perdão. A gente dá perdão, receber perdão. Se perdoar também. E assim a gente vai fugindo dessa tirania que se chama destino. Nós vamos se livrando da escravidão que um passado pode nos fazer. Isso é verdade. Tá bom, meus irmãos? Então, como passagem bíblica, você pode ler João 20, 24 a 29. É a passagem de Tomé. Por que isso? Porque São Tomé, em relação ao passado, teve um momento da vida dele que ele se sentiu desiludido, né? O Senhor terminou na cruz, abandonou a comunidade, não ficou mais com os irmãos. Jesus voltou a encontrar os irmãos, ele não estava presente. Então ele teve aquela experiência, né, do passado dele, de decepção, desilusão na vida. E Cristo depois vai reconstituir, disse: seja homem de fé, né? Não seja incrédulo, mas homem de fé. E ele vai recuperar a fé dele, vai reagir mais positivamente, vai colocar as mãos nas chagas de Cristo, aquelas chagas que para ele foram uma decepção. Jesus se deixou ferir, se deixou chagar, se deixou ferir, sim. E nós não acreditamos mais, eu não acredito mais nesse Jesus que parece um perdedor, esse passado que me deixa, no sentido que tudo foi uma perdição. E Cristo vai restaurar a vida dele. E vai entender que as chagas são chagas gloriosas, né? Que a paixão de Cristo não foi inútil, mas foi motivo de salvação. Então, que o Senhor nos ajude, eu repito, a fugir dessa lei de causa e efeito que dá legal no mundo da natureza, né? Mas não pode, dentro de nós, se tornar essa lei que me deixa escravo, escrava do passado. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.